Há uns 3 anos atrás, eu postei um vídeo falando sobre NDF aqui no canal. E assim como os nossos vídeos de derivativos, esse é um dos vídeos que tem mais visualizações, né? Ele tem mais de 10 mil visualizações, tem um monte de comentário lá. Então eu resolvi pegar as principais dúvidas que a gente teve nesse vídeo, junto com as principais dúvidas dos alunos, né, que fazem os nossos cursos, e trazer para vocês. Então hoje eu vou tentar fazer um resuminho do que é a NDF para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo para PJ. Eu sou o Patrick e aqui eu sempre trago vídeos relacionados ou a comércio exterior ou aquelas empresas que estão buscando algo, né, de comércio exterior. Em geral, este é o nosso público aqui. Temos cursos, grupos de morning call, estamos presentes em diversas redes sociais. Então, se você não nos segue no YouTube, no Instagram, no Facebook, segue lá, o link está na descrição do vídeo, é só clicar e você já vai direto, bom? E aproveitando de largada, já deixa um joinha aí pra gente, para poder ajudar nesse vídeo, bom? Então vamos lá pro conteúdo deste vídeo. É claro! Bom, eu resolvi assistir esse meu vídeo que eu gravei há mais de 3 anos atrás, foi bem no começo do canal, né? Eu falei ali sobre NDF, sobre swap, sobre opções, né? Esses três, NDF, swap e opções, são os pilares do derivativo, né? Então, quando a gente pensa em diferentes estruturas de derivativos, quando a gente pensa em ZCC, opções com limitador, OX, né, qualquer outra estrutura que a gente venha fazer de hedge, utilizando derivativos, esses três sempre vão ser os pilares. Então, a gente sempre vai ter NDF, opções e swap como sendo os pilares para poder fazer todas as estruturas de derivativos que a gente vê por aí. E é sempre importante ficar super claro para vocês que derivativo é um hedge, mas um hedge não é um derivativo. Hedge é um termo utilizado para proteção. Então eu vou fazer hedge dos meus ativos, eu vou fazer hedge da minha dívida. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma proteção. Esse hedge ele pode ser através de câmbio futuro, trava de exportação, através de próprios ACCs eu consigo fazer hedge. Então, tudo que é uma proteção é um hedge. Não obrigatoriamente o hedge vai ser um derivativo. Acho que esse é o primeiro ponto que é importante a gente destacar, tá? Hedge não é derivativo. Hedge é um tipo de proteção. Como o derivativo, na grande maioria das vezes, é uma proteção, né? Então, na grande maioria das vezes, o derivativo é um hedge, ok? Tá bom. Então essa é uma confusão que normalmente acontece. Eu vejo muito, principalmente no nosso curso, né? A gente teve a turma de derivativo que encerrou recentemente, teve muita dúvida sobre isso, e normalmente nos cursos de Trade Finance eu falo sobre isso também, e sempre gera um pouco de dúvida. Então é importante a gente deixar isso apartado. Hedge não é derivativo, né? Hedge pode ser derivativo também, mas hedge é uma proteção. Pode ser uma proteção de um ativo, uma proteção de um passivo, uma proteção cambial, uma proteção de taxas, de índices, de commodities, pode ser diversos tipos de proteção, tá? Desde que seja uma proteção, é um hedge. Acho que esse é um passo super importante para a gente deixar super claro, né? Desmistificar alguns termos que a gente tem dentro dos derivativos. Segundo ponto super importante e que sempre gera muita dúvida também, tá? Uma NDF, e aqui este vídeo é para a gente falar exclusivamente de NDF. Se vocês quiserem, né, que eu traga novas atualizações sobre swap, opções, essas coisas, é só deixar nos comentários e eu trago novos vídeos sobre isso. Mas aqui é sempre importante a gente deixar claro que a NDF não é um fechamento de câmbio. A NDF, ela não vai mandar o seu dinheiro para fora ou ela não vai trazer o seu dinheiro de fora aqui para o Brasil, tá? A NDF ela é simplesmente uma proteção, né? E aí o ponto aqui a gente deixa super claro que a NDF, ela liquida com base num parâmetro, tá? Então, como funciona? Eu tenho uma NDF a R$5, vamos supor que eu sou um exportador, tá? Se eu sou um exportador, eu estou recebendo dólares. Então, eu tenho uma NDF a R$5 e eu travei 100 mil dólares, tá? Se esse dólar vem para R$4,90, a NDF, ela precisa fazer esse ajuste, né? Ela precisa acreditar 10 centavos por dólar na minha conta. Mas com base no quê? Nunca vai ser
com base no câmbio que a empresa fecha. Então, a empresa protegeu lá os seus 100 mil dólares através da NDF e está recebendo esses 100 mil dólares, né? Então, ela fecha um câmbio normal, liga lá na mesa de câmbio que ela quiser, fecha através do Internet Banking, ela fecha um câmbio e coloca o dinheiro na conta dela, né, com um valor de dólar. A NDF, ela não vai utilizar como parâmetro este fechamento de câmbio. A NDF, ela vai utilizar como parâmetro a PTAX e D-1 ou D-2. Varia de instituição para instituição e de acordo para acordo, né? Vocês podem acordar que a NDF vai liquidar pela PTAX de D-1 ou D-2. Normal, liquidar pela PTAX de D-2, tá bom? Então é importante que vocês tenham isso em mente. A minha NDF sempre vai liquidar pela PTAX, ok? Então, o ponto aqui é entender que uma NDF não manda ou não recebe dinheiro. Ela simplesmente faz ajustes positivos e negativos na conta do contratante. É mesmo, é? Esses ajustes positivos e negativos sempre que o dólar estiver favorável à pessoa que contratou, vai ter um ajuste negativo na conta. Ou seja, se eu sou um exportador e combinei um dólar a 5 e esse dólar está a 6, ele está favorável para mim. Então, quando isso acontece, eu tenho um débito dessa diferença. Então, se eu combinei a 5 e ele está a 6, eu vou ter um débito de R$1. Se eu sou um importador, quando o dólar está favorável para mim? Quando esse dólar cai. Então, nessa situação, eu também vou sofrer um débito, né? Então, se eu combinei a 5 e esse dólar caiu, então eu vou receber um débito da minha conta, porque esse dólar caiu, né? Ele foi favorável. Agora, quando o dólar está desfavorável, eu vou receber um crédito, tá? O que é esse crédito? Se eu sou um exportador e combinei a 5 e o dólar está a 4,90, ele está desfavorável. Então, eu vou receber um ajuste positivo, vou receber um crédito de 10 centavos por dólar. Se eu sou um importador, combinei a 5 e esse dólar está a 5,10, ele está desfavorável. Eu vou receber um crédito de 10 centavos por dólar. É sempre importante entender essa questão do ajuste positivo ou negativo. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende o ajuste positivo e negativo, a gente entende que a NDF não fecha um câmbio, a NDF não manda dinheiro para fora ou não acredita dinheiro aqui dentro, tá? Então a gente começa a entender que ela é simplesmente um objeto de proteção, ela é efetivamente um hedge. Então, recapitulando, tá? Hedge não é derivativo, hedge é um tipo de proteção. NDF não manda ou não recebe dinheiro, ela simplesmente faz os ajustes na conta com base na referência, tá? Então, se eu combinei um dólar a 5 e a PTAX está a 4, a PTAX sempre vai ser a referência. Só que nunca é a PTAX da contratação. Essa é uma dúvida que acontece muito. Eu contratei hoje para vencer daqui 100 dias, então eu contratei hoje para vencer lá no dia 30 de outubro, tá? E o que a NDF vai fazer? No dia 30 de outubro, a NDF vai olhar a PTAX do dia 28 de outubro, tá? Então não é a PTAX da data da contratação. Essa é uma dúvida crucial. Todo mundo tem essa dúvida. Inclusive, no vídeo que eu postei, tinha lá uma pergunta, poxa, mas se ela tem a PTAX ali, o que adianta eu fazer uma NDF? A NDF, você vai combinar o preço na contratação. Então, o banco lá, a instituição vai te passar e falar, olha, para 30 de outubro, o preço da sua NDF vai ser R$6, ok? Beleza, se estiver ok para mim, eu contrato a R$6, independente se eu sou um importador ou exportador. Lá no dia 30 de outubro, a NDF vai olhar e falar assim, poxa, ok, eu tenho que liquidar uma NDF aqui de R$6, mas com base no que eu vou fazer esse ajuste positivo ou negativo? Com base em que informação eu vou creditar ou debitar a conta dessa empresa? Com base na PTAX do dia 28, ou seja, D-2. PTAX de 2 dias antes do vencimento. E aí ela olha essa PTAX 2 dias antes do vencimento e faz o ajuste positivo ou negativo com base nessa diferença. Então notem que uma NDF, ela simplesmente vai creditar ou debitar a diferença entre o valor que você contratou de dólar lá no início da operação, né, e no vencimento ali ela vai pegar a PTAX e vai olhar essa diferença e vai creditar ou debitar a conta. Eu não entendi o que ele falou. Simples assim. Ela não vai perguntar, falar assim, o Patrick mandou dinheiro para fora?
o Patrick recebeu o dinheiro? Não, ela não vai fazer essa pergunta. Ela simplesmente vai creditar ou debitar a conta do Patrick. Por quanto o Patrick mandou esse dinheiro para fora? Ou por quanto o Patrick recebeu? Tá? Então isso, a NDF nunca vai fazer esse tipo de pergunta. Ela simplesmente vai fazer os ajustes ali. Uma outra dúvida que acontece bastante é sobre o imposto de renda. Sempre que houver um crédito na conta da empresa, né, ou seja, sempre que ela sofrer um ajuste positivo, né, lembra, quando o dólar anda desfavoravelmente a mim, eu sofro um ajuste positivo, creditam dinheiro na minha conta. Então, sempre que sofrer um ajuste positivo, creditar dinheiro na conta, haverá necessidade de recolher imposto de renda. O quanto é esse imposto de renda? É 15% sobre o valor creditado. Então, esse é um ponto super importante para que todo mundo possa ter essa ciência, tá? Patrick, eu sou pessoa física, eu sou pessoa jurídica, eu sou produtor rural. O imposto é da NDF. Tá? O imposto não é porque é pessoa física ou pessoa jurídica, não. Existe um normativo que fala que sempre que houver ganho de capital em cima da NDF ou em cima de um derivativo, haverá 15% de imposto de renda. Então, seja você pessoa física, pessoa jurídica, produtor rural, indústria de grande porte, indústria de pequeno porte, independente. Sempre que houver ajuste positivo, haverá os 15% de imposto de renda. E aí tem um outro ponto super importante que quando essa empresa, né, ou quando esse ajuste positivo for superior a R$20 mil no próprio mês, a instituição financeira tem a obrigação de recolher 0,005% deste valor. Tá? Então, a instituição financeira que contratou essa NDF e que fez o ajuste positivo na conta da empresa, ela deverá recolher 0,005%. Ela recolhe, mas ela recolhe em nome da empresa ou da pessoa que contratou a NDF. Então, apesar da instituição financeira recolher, o débito desse 0,005 tem que acontecer na conta corrente, tá? Quem paga é a empresa que contratou a NDF. A instituição financeira só tem a obrigação de recolher. Esse 0,005% é chamado, né, comumente de dedo duro. Por quê? Porque isso indica para a Receita que houve um ganho de capital acima de 20 mil e essa empresa tem a obrigação de recolher os 15%. Quando ela tem essa obrigação de recolher os 15%? Ela tem até o último dia útil do mês seguinte ao ajuste para poder recolher os 15%. Então vamos lá, vamos recapitular. Se tiver ganho de capital acima de R$20 mil no mês, a instituição financeira vai recolher 0,005 daquele valor que foi de ganho de capital. Tá? Aí a empresa tem até o último dia útil do mês seguinte para recolher a diferença. Ela pode recolher a diferença, que seria 14,995, né? Então 14,995%, ou ela pode recolher os 15%. Aí ao todo ela teria recolhido 15,005. Nossa. O que muda isso? Muda que você vai ter esse 0,005 a mais, vai ter pago a mais, mas quando a empresa ela é lucro real, né, e ela deu lucro no ano de exercício, ela consegue reaver esse valor monetário que ela já pagou na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Então nós estamos em 2023. Se a empresa teve que recolher os 15% de imposto de renda ainda no ano de 2023, ela sendo lucro real e dando lucro, ela vai ter que fazer a declaração de imposto de renda em 2024. Quando ela fizer a declaração de imposto de renda em 2024, ela vai demonstrar no imposto de renda dela falando assim, olha, eu já recolhi 1.000, 2.000, 10.000, o valor que for referente a essa operação aqui. Então eu já recolhi um tanto de imposto. E aí ela consegue abater isso do valor que ela tem que pagar. That's really impressive. Wow. Quando essa empresa deve contratar uma NDF, é um dos principais pontos de dúvidas também, né? Eu diria que ela deve contratar sempre que houver a necessidade de proteção. Na verdade, eu sempre tento frisar quando não se deve contratar. Porque contratar uma NDF, ela está muito linkada à necessidade de proteção. Então, poxa, eu tenho uma exportação que eu vou receber e eu contrato. Eu tenho uma importação que eu preciso pagar e eu faço a contratação. Eu tenho uma dívida em moeda estrangeira, eu vou lá e contrato uma NDF para proteger essa minha dívida. Então, eu sempre contrato uma NDF quando eu tiver que atrelar um ativo ou um passivo. Quando eu contrato uma NDF simplesmente para especular, eu acho que eu vou exportar, eu acho que eu vou importar,
eu acho que eu vou contratar uma dívida em X parcelas, então já vou fazer NDF porque o dólar está baixo. Isso é uma especulação. Quando é especulação, em geral, o mercado ele tenta se retrair, né? Ele não vê isso com bons olhos, tá? Então, se uma instituição financeira percebe que uma empresa está contratando NDF simplesmente para especular mercado, para tentar ganhar nos ajustes positivos e negativos, provavelmente essa instituição vai barrar essa contratação, ou essa empresa ela deve ter algum tipo de atrito no seu relacionamento com essa instituição financeira. Então eu sempre aconselho, né, não é quando contratar, mas quando não contratar. Quando não contratar, quando for qualquer tipo de especulação. Quando eu devo contratar? Quando eu tiver qualquer operação que necessite de uma proteção, né? Então eu já tenho essa operação e eu necessito dessa proteção. Então não é uma especulação, é um hedge, efetivamente. De forma muito rápida, eu trouxe aqui, né, mais algumas respostas sobre NDF. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Também estou deixando no descritivo desse vídeo aqui o link para acessar o nosso primeiro vídeo, onde eu explico sobre NDF. Ele tem mais de 10 mil visualizações, é um sucesso aqui do canal. Se você estiver assistindo no YouTube, está aparecendo o card aqui em cima, para que vocês possam clicar e ir direto para esse vídeo. Lá eu trago alguns outros exemplos, eu mostro algumas outras questões sobre reserva de PTAX. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo realmente demonstrando, trazendo mais exemplos, mostrando gráficos e tudo mais, deixem nos comentários, esmaguem o like, eu trago logo um vídeo falando dessas outras formas, né? Então me descrevam aqui como vocês querem o nosso próximo vídeo falando de NDF ou falando de derivativos em geral, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo ajude vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!